Então tome, gostosa, lapada na rachada, você pede e eu te dou. Lapada na rachada, e aí, tá gostando? Lapada na rachada, toma, toma, toma. Tan 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 tan. Tch, 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 tch. Consentimento é essencial para qualquer tipo de ato sexual. E para iniciar uma discussão sobre ele, eu gostaria de usar essa letra de música que acabei de declamar. Então na música ele fala: você pede e eu te dou, lapada na rachada. Existe um pedido prévio. O parceiro da pessoa do eu lírico está solicitando uma coisa, está falando o que ele gostaria. Isso é ótimo. Depois ele fala: e aí, tá gostando? Lapada na rachada, antes de prosseguir com a tomância. Que é ótimo, é uma verificação para ver se a pessoa está curtindo o que está acontecendo, se ela quer que continue acontecendo. Isso tudo é comunicação. As pessoas que estão praticando os atos libidinosos, elas estão comunicando o que elas topam ou não fazer, o que elas querem ou não fazer e do que elas gostam. Ao contrário do que o senso comum possa nos dizer, consentimento não é você só transar com alguém por quem você nutra sentimentos. É você explicitar o que você topa, o que você quer e o que você gosta. É um acordo, é um consenso entre duas ou mais pessoas adultas. Eu considero ideal que as pessoas não apenas consintam, mas que elas estejam entusiasmadas e que elas participem do que está acontecendo. O consentimento, ele também deve ser informado. A pessoa que está consentindo com o ato deve ter todas as informações relevantes possíveis. Por exemplo, eu posso consentir com um beijo, sei lá, beijar um cara, mas se eu soubesse que ele é casado, eu não o beijaria. Eu posso consentir em fazer sexo sem camisinha com uma pessoa, mas o cenário muda se eu souber, por exemplo, que essa pessoa tem uma IST ou que essa pessoa é fértil. Eu posso me interessar em ficar com alguém, mas não me interessaria se eu soubesse, por exemplo, em quem ela votou nas últimas eleições presidenciais. Tudo isso é importante. O consentimento, ele pode vir de várias formas. Ele pode ser uma pessoa falando sim, quero transar com você dessa maneira, com essa posição. Ele pode ser uma mão guiando a outra, um gemido sugestivo, uma puxada mais pra perto, um abraço mais apertado, uma peça de roupa removida. Ele não precisa ser necessariamente verbal. E caso você esteja em dúvida se o consentimento está ali, você confere. Conforme você passa tempo com uma pessoa, seja num único ato sexual ou em um relacionamento ou outros encontros seguidos, você começa a aprender e refinar essa comunicação. Você entende melhor como essa pessoa se expressa e do que ela gosta. Tudo isso é muito interessante de se explorar aos poucos. Recapitulando, maneiras que o consentimento vem: gestos, palavras, iniciativas, maneiras que ele não vem: imobilidade e silêncio. Apesar do que o senso comum possa dizer, quem cala não consente. Também é necessário dizer que o consentimento dado uma vez não é perpétuo. Pode ser que um dia uma pessoa tope fazer um ato específico e no dia seguinte não esteja afim. E em outro dia talvez esteja de novo. Também é importante dizer que o consentimento dado durante uma relação pode ser retirado. Se no meio de um ato sexual a pessoa ficar desconfortável ou simplesmente mudar de ideia e disser que não quer mais, tudo deve se interromper. O nome de atos sexuais praticados sem consentimento é estupro. Aqui no Brasil, a idade de consentimento é de 14 anos e uma pessoa maior que esteja praticando sexo com uma pessoa menor de 14 anos está praticando estupro de vulnerável. Há ainda circunstâncias em que sexo com pessoas entre 14 e 17 anos também é crime. De todo modo, não vamos transar com criança, né, gente? E nunca é demais lembrar que pessoas entorpecidas por álcool ou outras substâncias não estão aptas a consentir. Pessoas adormecidas ou desacordadas também não estão aptas a consentir. Quando acrescentamos à análise a noção de que nós vivemos numa sociedade patriarcal, heterocompulsória e alossexual, a situação fica ainda mais complexa. Por exemplo, as mulheres são ensinadas que elas devem aos homens a sua sexualidade. Assim, deixamos de enxergar a sexualidade como algo inerente do nosso ser e passamos a enxergá-la como algo a ser entregue. É o ápice de uma objetificação que acontece repetida e estruturalmente. Um exemplo muito palpável disso é que até 2003, o estupro marital não era considerado crime. Não era considerado sequer um estupro. Quando a gente pensa que já existe uma subnotificação de estupros por conta de medo e vergonha ao denunciar, porque as vítimas geralmente são questionadas, a gente tem aí a camada extra de muitas vezes as mulheres sequer identificarem que o que elas estão passando é um abuso sexual, porque por vezes a gente acredita naquilo que nos dizem, que a gente deve sim sexo dentro de uma relação. Mesmo num relacionamento saudável, ou seja, sem abuso de nenhuma das partes, a situação não é tão simples assim. Como a gente é ensinado que
sexo e afetividade precisam andar juntos, muitas vezes a gente pede ou cede sexo quando a gente, na verdade, quer pedir ou oferecer carinho. Assim, mesmo dentro de um relacionamento saudável, a gente acaba recorrendo a subterfúgios para negar sexo. A gente pode dizer que tá com uma cólica, uma dor de cabeça, que trabalhou demais, que bateu o dedinho no móvel. Tudo isso porque a gente não se sente confortável para dizer: hoje não, meu bem, amanhã a gente vê. É essencial ressaltar que meros sinais físicos não podem ser considerados por si só um consentimento. Então, mamilos entumecidos, um olhar mais convidativo e até uma ereção não são consentimentos para um ato sexual específico. Se vocês tiverem dúvidas, sempre confira com seu parceiro. Como a gente habita numa cultura de estupro, coisas que às vezes parecem óbvias porque elas foram ensinadas e repetidas, podem não ser confiáveis. Assim, é essencial que todas as partes envolvidas em um ato sexual estejam confortáveis para comunicar o que for, inclusive um não. Pessoas que estão sentindo medo e dizem sim, não estão realmente consentindo, não é mesmo? Se você gostou do assunto e quer saber mais, no site tem um texto aprofundado com algumas referências extras. Conta pra mim, gostou do papo? Quer saber mais? Senta aí, vamos conversar. Jambiriram, biriram, 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 bam, bam, bam. Tcharam, 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 tcham. Tum, 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 pom. Saca, tique, taca, tique, pum.